É, boa noite, meu nome, ó, meu nome é Hildeberto Muniz de Almeida e continuando aqui a gravação de algumas contribuições para o curso de Medicina do Trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós vamos ver aqui hoje uma ajuda ao entendimento das contribuições da ergonomia, esse campo do conhecimento que pode ser novo para alguns de vocês, ao estudo do processo saúde e doença no trabalho. Na medicina do trabalho, a gente usa contribuições de diferentes campos do conhecimento, da clínica, da epidemiologia, da toxicologia, da higiene ocupacional, da segurança, e a ergonomia é um desses campos. Nós vamos então verificar, ter uma breve introdução ao estudo, entendendo de forma sintética a ideia de ergonomia e sua relação com a noção de adequação do trabalho ao homem. Vamos também verificar contribuições da ergonomia no estudo do processo de saúde-doença, do trabalho e da prevenção de agravos à saúde no trabalho. E vendo que o nosso foco é de olhar as contribuições da ergonomia para entender os custos do trabalho para o homem, então como é que o operador é agredido no trabalho, como é que ele pode ter a sua saúde afetada, como é que ele se protege, por que nem todo mundo, nem todos os expostos que fazem uma mesma atividade adoecem. A gente tem respostas para isso na epidemiologia, com a noção de probabilidade, a noção de risco, né? E na ergonomia nós vamos ver aqui hoje como é que ela responde a essa questão. Os ergonomistas também estudam as contribuições da ergonomia para melhorar a produtividade, a qualidade do trabalho, mas o nosso foco é no processo de saúde e doença. Um dos vídeos que está sugerido que vocês assistam é um vídeo que chama Adaptar o Trabalho ao Homem, né? É interessante que vocês vejam esse vídeo para entender então a diferença com outros olhares. Por exemplo, uma situação inversa de pensar na adaptação do trabalho ao homem. As salas de aulas nossas aqui na Faculdade de Medicina foram montadas sem nenhuma preocupação com a ideia do que seria um ambiente mais adequado, mais adaptado para facilitar o trabalho. Vocês podem fazer a listinha aí de inadequações depois e melhorar essa lista de vocês com a ajuda do que a gente vai discutir nessa aula. Aqui tem uma definição de ergonomia da Associação Internacional de Ergonomia, mas é uma disciplina que estuda basicamente o relacionamento, o entendimento das interações entre os seres humanos e os outros elementos ou sistemas que ele tem que usar no trabalho, e também a aplicação de teorias, princípios, a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Se vocês pensarem, se a gente olhar, por exemplo, a adaptação que eu estou fazendo aqui para fazer essa gravação, a gente vê que eu tenho que sacrificar alguns elementos para poder fazer essa gravação, e afetando então a qualidade da imagem e outros elementos da aula. Como é que a ergonomia estuda o trabalho? Então a gente vai verificar as contribuições da ergonomia, sobretudo para entender os custos humanos no trabalho. Por exemplo, se eu tivesse que dar uma aula como essa em pé, na frente de uma sala de aula, falar a esse respeito, eu sou um sujeito com mais de 60 anos, com mais de 100 quilos, então ficar em pé na frente de uma sala de aula por um determinado tempo podia me trazer um determinado impacto, por exemplo, nos joelhos. É um custo humano. Falar um tempo a mais pode ser
traduzir num custo na forma de um distúrbio funcional da voz. Então, a gente está falando de custos humanos nesse sentido. Numa situação de pandemia como a atual da Covid, né, fala-se muito no que significa, qual é o impacto humano desse trabalho, da maneira como o trabalho está sendo feito para os profissionais de saúde. E destacando, para além dos impactos físicos, por exemplo, do sofrer a infecção pelo vírus, também os custos dos sacrifícios humanos, o sofrimento que está sendo, a que os trabalhadores estão sendo submetidos, agressões que estão acontecendo, trabalhar num ambiente de escassez extrema, então inúmeras. A ergonomia ajudaria a entender esses impactos no ser humano e na sua saúde. Da mesma maneira, isso impacta na produtividade e na qualidade do trabalho. O mesmo exemplo da pandemia que a gente está atravessando ajudaria a enxergar impactos nessa qualidade do trabalho. Peço desculpas por esse slide tão carregado aqui de informações, mas é uma lista de conceitos básicos que a ergonomia vai usar para descrever o trabalho. Nos ajuda a... Então, por exemplo, o primeiro conceito aqui é o trabalho. Todo trabalhador tem uma tarefa a fazer. A tarefa é o nome da tarefa, do trabalho a ser realizado. Então, se um médico tem que fazer uma cirurgia, a tarefa é fazer uma cirurgia. Se tem que fazer uma consulta, é consultar. Se um professor tem que dar uma aula, é ministrar a aula. Então, note que não informa nada sobre como vai ser feito esse trabalho, o que o trabalhador vai fazer para fazer esse trabalho. Essa forma de fazer esse trabalho é definida numa determinada situação do trabalho de uma maneira mais ou menos rígida, com maior ou menor liberdade para o trabalhador. A famosa cena do filme do Charles Chaplin, no Tempos Modernos, naquela linha moderna, é uma cena que ajuda de alguém que está trabalhando na condição de prescrição mais rígida possível. Ele não escolhe como é que ele tem que fazer o trabalho, há uma divisão, há uma separação entre quem concebe e quem realiza o trabalho, e essas características do trabalho vão influenciar na saúde dos trabalhadores. E aí, agora, dada a tarefa, o que a pessoa tem que fazer, a ergonomia chama atenção para o conceito de estratégias operatórias. A gente, antes de decidir o que fazer, a gente monta um plano, tem um planejamento, uma estratégia que guia a realização desse trabalho. Então, eu planejei uns slides, eu planejei esse contexto aqui de filmar. Então, são as estratégias que vão guiar o modo operatório, que são exatamente os jeitos, os movimentos, as falas que eu uso no trabalho. Aquela parte, o modo operatório se refere àquela parte, a parte visível ou observável do trabalho. Note que em relação à estratégia, ao plano, esse plano não é visível. Vou ter que fazer uma parada aqui Numa aula de ergonomia, o que aconteceu aqui foi um exemplo de uma variabilidade. Apareceu aí fora no ambiente um barulho e eu interrompi a aula para não atrapalhar muito o áudio aqui. Então, você podia ouvir minha voz, você pode talvez enxergar aqui parte da minha mão, nesse meu contexto de aula aqui, mas o modo operatório, então, eu já estou preparando essa gravação, sentado, falando, e tem o plano, que é a parte invisível do trabalho. Todo trabalho convive com variabilidades, mudanças. Agora há pouco aconteceu, então, aqui uma interrupção. E essa interrupção, que é incidental, né,
foi tratada por mim com a paralisação. Eu tive uma margem de manobra de interromper e retomar agora a gravação. É, poderiam ser perturbações também sazonais. Muitos trabalhos, por exemplo, na época da Páscoa, há um aumento na produção de chocolates. Antes do Dia dos Namorados, há um aumento na indústria de roupas, de telefones celulares, aquilo que pode virar um presente. Então, há variabilidades de outros sazonais também, que podem ser antecipadas, planejadas, então, para o seu enfrentamento. Diante dessa variabilidade, o trabalhador pode ser chamado a, tendo identificado e diagnosticado o que está acontecendo, fazer um ajuste. Ele tem que mudar o modo operatório que estava realizando, eventualmente adotar uma nova estratégia. Então eu pude, agora há pouco, aqui interromper e retomar o trabalho. Esse é o conceito de regulação, que é usado para minimizar, para corrigir perturbações, para diminuir um custo, eventualmente humano, para o trabalhador, ou eventualmente para lidar com algo que podia afetar a qualidade do trabalho. Essa possibilidade de fazer a mudança, num trabalho, a ergonomia descreve como a margem de liberdade, o grau de ou a margem de manobra que o trabalhador tem para poder resolver essa perturbação sem um aumento do seu custo humano. Em muitas situações, as empresas que têm uma organização do trabalho, uma divisão do trabalho muito rígida, pode limitar, diminuir a margem de manobra do trabalhador. Naquela situação lá do filme do Chaplin, o trabalhador na linha de produção é praticamente constrangido, ele tem uma pequena margem ele é muito constrangido, tem uma pequena margem de manobra. Um professor que pode organizar a sua aula e apresentar, adotar uma estratégia como essa que eu estou usando, tem uma margem de liberdade muito maior. Essa mobilização de estratégias, a escolha de estratégias, dos modos operatórios adotados para fazer o trabalho, está relacionado às competências dos trabalhadores, que podem ser competências individuais ou coletivas, de um coletivo de trabalhadores. Mas tem a ver com saberes, conhecimentos que vão ser mobilizados, com habilidades desenvolvidas. Então, o cirurgião que desenvolveu uma habilidade de realizar os seus gestos com maior rapidez. As emoções que são mobilizadas para escolhas nas escolhas das estratégias e de modos operatórios. Então, nesses últimos dias, eu tenho assistido muitos vídeos com depoimentos de trabalhadores de enfermagem, equipes de saúde de UTIs, que mostram pessoas extremamente mobilizadas emocionalmente. Quanto mais tempo persiste essa mobilização, se essa emoção é uma emoção negativa, isso pode evoluir impactando na saúde dos trabalhadores. Então, o aumento dos casos de ansiedade e outros. E todo trabalho tem também uma coisa que a gente chama de natureza, aquela parte, o que é que mais caracteriza um trabalho? Há trabalhadores que são mais braçais, têm um predomínio de exigências físicas. Há trabalhos que têm um predomínio de exigências mais cognitivas. Outros trabalhos são muito mais relacionais e mobilizam bastante emoções, são com a carga de trabalho que a gente chama de afetiva. E na vida real, o trabalho sempre combina esse conjunto de características, mas a gente pode falar de um trabalho com um predomínio de alguma delas em várias situações. Então, são esses conceitos que a ergonomia nos dá para ajudar a descrever um trabalho e pensar, então, no como que ele impacta a saúde do trabalho. O conceito de atividade ou trabalho real é usado em ergonomia para descrever, então, o que é que as pessoas fazem para fazer o trabalho que elas têm que fazer.
O trabalho, fala-se muito em ergonomia que o trabalho prescrito, o trabalho que aparece numa norma, é sempre diferente do trabalho real, daquilo que a pessoa tem que fazer. E no caso da saúde, interessa identificar, na hora que o indivíduo vai fazer um trabalho, os usos do corpo que ele tem que fazer, o uso físico, o uso cognitivo, a mobilização de emoções, no trabalho normal e nas situações em que tem que fazer face a uma variabilidade, a uma mudança. Nessa hora que tem que se fazer esse ajuste, é preciso mudar a estratégia e o modo operatório que vinha sendo utilizados. E, em muitas situações, as consequências negativas potenciais para a saúde aparecem não tanto naquela hora que o trabalho está acontecendo como se tudo estivesse redondinho, o que a gente chamaria de trabalho habitual ou normal, mas nesse trabalho, nesse momento da variabilidade em que tem que se lidar com a consequência. Imagine então, por exemplo, nós estamos hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, já tendo várias notícias de que o momento que a gente está vivendo da pandemia é um momento que atualmente há um predomínio da chamada transmissão comunitária, mas com indícios de que está mudando para uma transmissão de evolução descontrolada, muito mais rápida. E isso muda muito as consequências, o custo humano desse trabalho e as consequências para as pessoas. Eu vou mostrar agora para vocês um esquema que resume, integrando esse conjunto de conceitos e chamando a atenção para a importância desse conceito de margem de manobra para fazer os ajustes, para mudar o jeito do trabalho, como um conceito fundamental para entender como é que a ergonomia explica que o trabalho possa fazer mal à saúde. Quer dizer o seguinte, se eu tenho um trabalho onde, diante de uma mudança que eu tenho que lidar, eu tenho margens de manobra para reprogramar esse trabalho, eu posso fazê-lo sem grande impacto para a minha saúde. Se eu só posso fazer o trabalho diante dessa mudança de um jeito que me força, por exemplo, a fazer numa velocidade maior, trabalhando mais tempo, aumentando a jornada de trabalho, etc., isso impacta no custo desse trabalho na minha saúde em potencial. Vamos chamar a atenção disso aqui. Então, na primeira situação, há os gestores que decidem que há uma determinada tarefa a ser feita e a pessoa ou pessoas que vão realizar essa tarefa. Também, de modo geral, nas situações de trabalho, não são os trabalhadores que vão realizar as tarefas que definem os objetivos que foram escolhidos e nem os meios que vão ser usados. Isso é disponibilizado num sistema de trabalho. Eu estou numa situação aqui de preparar uma aula com uma margem de liberdade muito grande e eu estou usando meios que eu adaptei aqui nesse meu local de trabalho à distância. Né? Dados esses objetivos e meios para realizar uma tarefa, os trabalhadores vão mobilizar na sua memória, no seu histórico de experiências, as estratégias que eles decidem utilizar. Um plano, então, para conduzir a tarefa e, escolhido esse plano, fica definido quais são os modos operatórios, quer dizer, quais são os gestos, os movimentos, as verbalizações, o que o trabalhador vai fazer de observável para dar conta de realizar o trabalho. E ao fazer isso, ele passa a conviver, de um lado, com os resultados parciais do seu trabalho. Até que ponto, por exemplo, essa apresentação está evoluindo para essa gravação. E como que isso está afetando o meu estado interno. Eu estou sentado, estou falando, então não há um grande impacto no meu estado interno nesse momento e o trabalho vai andando. Se os resultados parciais que forem sendo alcançados, ou o meu estado interno, o resultado não for correspondendo aos objetivos que eu queria, se o meu estado interno vai dando sinais de cansaço, de fadiga,
e eu tenho margem de liberdade para mudar os objetivos ou os meios. Por exemplo, eu produzia uma, uma trabalhadora que fabricava salgados. Ela fazia 600 salgados toda tarde. E ela recebe uma encomenda que tem que fazer 1000 salgados para entrega. Se ela puder, por exemplo, contar com outros meios, com a ajuda de alguém, ela pode reprogramar essa tarefa. Se ela tiver a liberdade de definir, pronto, eu faço 600 salgados por tarde, então eu vou fazer os 600 de hoje e amanhã eu faço o complemento, ela também está com uma margem de liberdade para redefinir essa, essa sua tarefa e pode fazer isso remanejando objetivos e meios e não tendo como consequência nenhum impacto no seu estado interno. Nessas condições, as cargas de trabalho que a pessoa é submetida não vão sofrer grande impacto na medida em que, dada a mudança que aconteceu, dada a variabilidade, o indivíduo pode reprogramar, pode ter o seu desempenho reprogramando objetivos, meios, metas, prescrições e não fazendo isso às custas do seu estado interno. Então é dessa maneira que a ergonomia vai explicando, vai apresentando como que o trabalho afeta a saúde. A situação pode se tornar nociva, prejudicial, quando o trabalhador não tem margens de manobra e não pode agir escutando o estado interno do seu corpo de trabalho, do seu corpo no trabalho. Então, quer dizer, ele está cansado e é forçado a continuar trabalhando cansado, aumentando, prolongando essa condição. Ele está com sono e precisa continuar fazendo o seu trabalho. Então, aquela situação em que, dados os objetivos e os meios, o indivíduo mobilizou estratégias e modos operatórios para alcançar determinados resultados e esses resultados não foram sendo alcançados. Então, imagine aquela mesma trabalhadora que fazia 600 salgados e tem que fazer 1000 salgados. E ela é colocada numa situação onde ela tem que fazer a entrega naquele mesmo dia. E não há possibilidade para ela de contar com a ajuda de outros colegas ou de outros meios à disposição. Como que ela vai, então, dar conta de alcançar a nova meta? A alternativa que lhe sobra é a tentativa de acelerar o modo operatório. Por exemplo, se ela fazia em 4 horas 600 salgados, 150 salgados por hora, ela tentar produzir salgados agora num número maior na unidade de tempo. Note que os movimentos, a parte do corpo que vai ser utilizada, vai ser a mesma, mas a frequência dos movimentos no tempo vai aumentar. A outra condição que poderia sobrar para ela, alternativa, seria a de, ao invés de trabalhar, por exemplo, 4 horas numa tarde, ela aumentar a sua jornada. Vou trabalhar 6 horas, 8 horas. Nessas duas condições, há um impacto maior sobre o estado interno da trabalhadora. Então, quando não tem a margem de manobra, a busca do resultado vai se dar geralmente na forma com a mobilização de estratégias e modos operatórios que provocam uma sobrecarga no estado interno. Então, há um impacto que pode afetar a saúde da pessoa. Então, se usa aquele tipo de estratégia durante muito tempo, pode, ao final, conseguir manter as novas metas, mas junto desenvolver uma tendinite de extensores, um Dequervem, um síndrome do túnel do carpo. E ainda pode haver impactos também no próprio desempenho da pessoa. Se essa mobilização de estratégias não é suficiente para alcançar os objetivos,
né, o desempenho a gente pode ir tendo atrasos, defeitos, incidentes. Essa situação ainda muda quando a gente tem operadores experientes ou novatos no mesmo trabalho. O novato raramente tem condições de poder acelerar o modo operatório, fazer o mesmo trabalho com rapidez, sem provocar uma grande quantidade de erros ou de problemas, então um grande impacto de defeitos, de problemas na qualidade do seu trabalho. Já o experiente tem um repertório maior de conhecimentos, né, tem anos de janela que podem ajudá-lo a mobilizar estratégias que minimizem esse estado interno aí. Então, vendo aqui com a ajuda da ergonomia, por que em exposições, às vezes, semelhantes, algumas pessoas adoecem e outras não? De acordo com a ergonomia, essa nocividade vai acontecer principalmente quando a organização do trabalho diminui essas possibilidades do trabalhador ouvir o estado interno, quer dizer, perceber que está cansado, para evitar a exposição, ou ainda quando ele não tem as possibilidades de reprogramar os meios de trabalho, reprogramar o próprio objetivo, enfim, ele é obrigado a trabalhar naquela condição de aumento da sua carga de trabalho, do custo humano do trabalho. Quando ele não desenvolve modos operatórios também capazes de proteger as estruturas que ele usa no trabalho. Na ergonomia, no caso do estudo das doenças musculoesqueléticas, ao observar os movimentos, a ergonomia chama a atenção de que o observador identifique da melhor maneira possível quais são as estruturas exigidas. Há um gesto de abdução, de elevação do braço, e o braço é mantido nessa posição, então tem uma contratura estática no ombro, a abdução é forçada e a principal estrutura utilizada para fazer isso é o supraespinhal, então eu identifico a estrutura que é exigida no trabalho. Tem um movimento repetido por exemplo, num frigorífico, a pessoa na pesagem pega uma sobrecoxa que acabou de pesar na balança e joga numa cuba na sua frente. Para fazer esse lançamento, ela faz a pronação e supinação repetidas. Esse movimento aumenta a pressão dentro do túnel do carpo e pode levar a uma compressão do nervo mediano. Então, entender a estrutura que utiliza, porque no raciocínio diagnóstico a gente vai valorizar essa relação entre a estrutura exigida no trabalho e a estrutura sede das queixas, das lesões que estão sendo apresentadas. Às vezes, ainda, o risco vai surgir em função da maneira como você desenvolve a adaptação, o ajuste que tem que ser feito é que, por exemplo, exige um movimento que não era feito antes, exige assumir uma postura estática, exige mobilizar o seu corpo de uma maneira que vai ser mais afetada. Então, por exemplo, aceitar prolongar uma jornada de trabalho numa UTI hoje, no contexto da pandemia, é um desafio. Então, esses são os conceitos que a gente queria destacar para vocês e nós vamos propor como um complemento que vocês vejam alguns vídeos e verifiquem como que esses conceitos podem ajudá-los a entender como os usos do corpo que são ali mostrados levariam a afetar o trabalho. Nós selecionamos vídeos que apresentam a situação de uma médica num pronto-socorro reagindo de uma maneira exacerbada a um tipo de interrupção que ela sofre no trabalho. Tem o Napo é um bonequinho, um personagem criado na Europa e usado muito em abordagens de ergonomia. Então, uma coisa que chama muito a atenção é um vídeo onde a gente vê diferentes pessoas fazendo o mesmo tipo de tarefa. E a ergonomia chama a atenção para o fato de que a maneira como as pessoas realizam esse trabalho é diferente.
E são essas diferenças que podem ajudar a entender por que que, para um determinado indivíduo, o trabalho vai ser nocivo, vai ser patogênico, e para uma outra não. Sempre chama a atenção, quando você olhar, você vai assistir um vídeo, que vocês valorizem, procurem enxergar o que o observável não mostra. O que existe no trabalho, nos vídeos que a gente estava comentando há pouco, que vem muito sobre o trabalho em UTIs, o trabalho do profissional de saúde no contexto da crise, o sofrimento, basicamente, ele passa a se revelar na fala das pessoas, quando as pessoas são instigadas e têm a oportunidade de falar, porque senão o que você vê é o uso físico do corpo. Né? O famoso filme do Chaplin, que a gente chamou a atenção lá da linha de produção, a descompensação que é mostrada acontecendo no personagem do Carlitos, né, no vídeo, é uma descompensação psíquica. É um quadro, ele é um surto que ele apresenta. Então, a gente via uma exigência física numa condição de trabalho com características de terroristas explícitas e fordistas da linha de montagem, mas você podia não entender, opa, mas e por que a manifestação que o trabalhador apresenta é na esfera psíquica? Então procura enxergar o que é não, o que o observável não mostra. Tem um outro vídeo que mostra uma situação de produção caindo e respostas adotadas. Então, como é que a gerência olha a informação da produção caindo, que tarefas, que estratégias ela recomenda e o que o trabalhador tem que fazer, o que os gerentes intermediários vão fazer. Essa observação vai dar pistas para a gente pensar a prevenção. E essa prevenção não pode se referir apenas ao universo do observável do trabalho. Eu fico à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, então acionar para a gente discutir. Era isso. Valeu.